Estamos começando mais um dia de passeio aqui e hoje vamos para Isla Negra, Undurraga e também conhecer uma das maiores piscinas do mundo e uma vinícola na vida, tá ansioso? E estamos aqui na van indo para o passeio e é claro que a gente vai mostrar tudo para vocês. Depois de sair de Santiago, a nossa primeira parada do dia foi a vinícola Undurraga, uma das vinícolas mais tradicionais do Chile. Como o país é um dos maiores exportadores de vinho do mundo, a gente achou que conhecer uma vinícola era praticamente uma parada obrigatória da viagem. A Undurraga acabou sendo a opção que mais compensou para a gente, porque o passeio tinha um preço mais acessível e já incluía degustação de vinhos. Outras vinícolas muito famosas, como a Concha Toro, acabavam ficando um pouco mais caras, então essa foi uma escolha que valeu bastante a pena. Assim que a gente chegou, tivemos um tempo livre para passear pelo local e conhecer a lojinha de lembranças da vinícola. Eu aproveitei para comprar um cachecol temático e algumas lembrancinhas para a minha família. Mas confesso que me segurei bastante nas compras porque vim para o Chile levando apenas uma mochila para economizar na passagem, então o espaço na bagagem era bem limitado. A vinícola foi fundada em 1885 e tem uma história muito importante na produção de vinhos chilenos. O lugar é super bonito, cercado por jardins e vinhedos, e já deu para perceber que o dia prometia. E o melhor é que esse era apenas o começo do passeio, porque depois ainda seguiríamos para a Isla Negra, onde fica a famosa casa de Pablo Neruda, e também para conhecer a impressionante piscina de San Alfonso del Mar. E depois daquele tempo livre para conhecer a lojinha, nós nos juntamos ao restante do grupo e começamos a visita guiada pela vinícola. Como viemos durante o inverno, os vinhedos estavam bem diferentes daquela imagem cheia de folhas verdes que normalmente vemos nas propagandas. Os pés de uva estavam mais secos e sem folhas, mas foi interessante conhecer o lugar em uma época diferente do ano e entender como funciona todo o ciclo de produção dos vinhos. Ao longo do passeio, o guia foi contando a história da vinícola Undurraga e também algumas curiosidades sobre os povos indígenas da região. Ela explicou a origem de algumas tradições locais e como a cultura indígena faz parte da identidade da vinícola até hoje. Foi bem interessante porque não foi uma visita focada apenas em vinhos, mas também em história e cultura chilena. Durante o trajeto, passamos por algumas construções antigas que eram utilizadas para armazenar materiais e auxiliar na produção da vinícola. Em seguida, seguimos para uma das partes mais esperadas da visita, a área onde ficam os barris e tonéis utilizados no processo de envelhecimento dos vinhos. Entrar naquele ambiente foi uma experiência muito legal, porque dá para sentir de perto como funciona uma etapa tão importante da produção. Também visitamos as áreas de armazenamento e conhecemos um pouco mais sobre o caminho que o vinho percorre até chegar às garrafas. É impressionante pensar na quantidade de detalhes e cuidados envolvidos em cada etapa desse processo. Antes de finalizar a visita, passamos pelo Museu da Vinícola, que reúne diversos objetos históricos relacionados à família Undurraga, à produção de vinhos e também à cultura indígena chilena. Havia peças antigas, esculturas em pedra, objetos históricos, ferramentas utilizadas ao longo dos anos e até carruagens preservadas da época. Foi uma parte muito interessante do passeio, porque ajudou a entender não apenas a história da vinícola, mas também um pouco da história da região e do próprio Chile. E depois de conhecer tudo isso, finalmente chegou a hora de uma das partes mais aguardadas do tour, a degustação dos vinhos. Eu e Momô aqui, muito bêbados, né? Depois de tomar 5 tipos de vinhos, 4 vinhos de espumante e fazemos várias comprinhas aqui, porque só se vive uma vez, né? Então a gente comprou várias coisinhas. Aprendemos várias coisas legais na vida, tipo que o vinho branco ele é feito só com a uva em si, não usa a casca. Já o vinho vermelho usa a casca, vinho tinto usa a casca. Outra coisa também que eu achei interessante, que o vinho encorpado, ela conta uma história assim bem engraçada, falando que é porque 3 pessoas já morreram, porque elas estavam ali fazendo aquele processo de fermentação do vinho, caíram lá dentro, então o vinho ficou encorpado, porque caíram corpos ali dentro. Era o vinho forte, né, que
Aí subia lá, eu não entendi muito bem o humus que ela falou. Assim. Isso, humus. A pessoa morria e ficava lá, caía um corpo assim, daí que surgiu a expressão, eu vim encorpado. Isso mesmo. E aí, né, a gente gostou muito do passeio, né, independente de não beber muito, mas tivemos os biscoitinhos, deu pra gente saborear, experimentar vários vinhos. O meu preferido foi um branco, bem docinho, maravilhoso. Foi o quarto vinho, isso, maravilhoso. Gostei muito. E o seu, Vida? Eu fui o primeiro, era branco também, mas mais forte assim. Então é isso, a gente vai mostrando agora que temos 1h30 de estrada. Vamos para Isla Negra almoçar na maior piscina da América Latina. Depois da degustação, chegou a hora de encerrar nossa visita à vinícola. Saímos de lá com as nossas comprinhas e também com uma lembrança muito especial: as 2 taças que ganhamos durante a experiência de degustação. Achei um souvenir bem legal para guardar e lembrar desse dia. Antes de ir embora, aproveitei para dar mais uma volta pelo local. Fiz alguns vídeos, tirei algumas fotos e tentei registrar o máximo possível da paisagem e dos detalhes da vinícola. É um lugar muito bonito, então valeu a pena aproveitar aqueles últimos minutos por lá. Depois disso, voltamos para a van e seguimos viagem para a próxima parada do passeio. O roteiro ainda estava longe de acabar e agora era hora de partir em direção ao litoral chileno. Nosso destino seria San Alfonso del Mar, onde fica a famosa piscina considerada a maior da América Latina e uma das maiores piscinas artificiais do mundo. Eu e meu amor seguimos juntos curtindo a paisagem durante o trajeto. O caminho também é muito bonito e foi interessante ver a mudança do cenário, saindo da região dos vinhedos e seguindo em direção ao Oceano Pacífico. A próxima parada seria para o almoço, em um dos lugares mais famosos da costa chilena. Acabamos de chegar em Algarrobo para conhecer a maior piscina da América Latina. Já vemos ela ali de cantinho, né, Vida? E muito linda, não é? Daqui a pouco a gente vai andar ali, vai tirar umas fotinhas, vai mostrar mais pra vocês, né? Enquanto a gente está aguardando por 7 dias pra gente poder almoçar. Você já sabe que você vai pedir Vida. Então descubram aí com a gente nos próximos vídeos. Chegando em San Alfonso del Mar, fomos direto para o restaurante que fica aberto ao público e tem uma vista incrível para a famosa piscina. Como estávamos viajando, resolvemos aproveitar para experimentar pratos diferentes. De entrada, pedimos camarões empanados com um molho especial e alguns drinks para acompanhar. Como prato principal, Pedro pediu um atum acompanhado de purê de batatas e legumes. Já eu escolhi um prato típico chileno à base de camarões e frutos do mar. Enquanto esperávamos a sobremesa, aproveitamos para ir até a varanda do restaurante e admirar a vista da piscina. Para fechar o almoço, pedimos um cheesecake de frutas vermelhas. Depois disso, fomos para a área externa fazer fotos, gravar alguns vídeos e conhecer de perto essa piscina impressionante, uma das atrações mais famosas do Chile. E apesar de linda, a gente não pôde entrar na piscina, já que o acesso é exclusivo para hóspedes e moradores do complexo. Depois de tirar algumas fotos e gravar vídeos, nos despedimos do local e seguimos para a Isla Negra, onde conheceríamos a famosa casa de Pablo Neruda, um dos maiores poetas da história do Chile e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Eu e Momo conhecemos hoje, né, a maior piscina da América Latina, muito top. Pedro já tá falando, quero ficar aqui, quero morar aqui, não quero voltar pra casa, fazer um revalida chileno e ficar aqui. E agora a gente está indo conhecer a casa de Pablo Neruda, que foi um famoso, né, escritor que ganhou um prêmio Nobel aqui pro Chile. Então a gente está indo conhecer ali a casa dele e fazendo esse passeio. Como ninguém animou de entrar na casa do Pablo Neruda, fomos conhecer uma praia de pedras ali perto e aproveitar a vista. Depois voltamos para a van e seguimos para o Airbnb. À noite estávamos tão cansados que só fomos lanchar e eu achei muito engraçada a batata que vinha em cima do copo de refrigerante. E foi assim que terminou o nosso dia. Se quiser acompanhar nosso último dia no Chile, já se inscreve no canal e segue aqui.